Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos aqueles que estão conectados conosco para mais esse tempo na presença do Senhor. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida de uma maneira muito especial. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus que está no livro de Gênesis, no capítulo 22, onde nós lemos a partir do versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse a Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Muitas pessoas vão a Jesus apenas pensando naquilo que Jesus pode lhes proporcionar. Vão atrás de bens materiais, saúde ou outras necessidades que Jesus pode suprir nas suas vidas. E por isso, muitas vezes não estão ou compreendendo e nem tampouco preparados para viver, às vezes, situações também comuns na vida dos cristãos, mas que a primeiro ver não lhes trazem maiores benefícios exteriores. Porque Deus, Ele não está apenas preocupado com o nosso exterior, mas Ele está preocupado com a nossa alma, com o nosso espírito. E eu creio que o nosso texto, ele nos auxilia muito bem a entendermos exatamente isso. Porque muitos, quando de repente passam por uma situação mais difícil, acabam reclamando, acabam murmurando, e alguns até mesmo abandonam o Senhor, porque não compreendem situações um pouco mais difíceis que de repente acontecem nas suas vidas. O nosso texto nos fala de Abraão. Abraão é um personagem muito especial. Ele é chamado pai da fé. Portanto, ele é uma referência para nós em muitas áreas da vida. E aqui, no capítulo 22, nós temos um relato interessante, porque eu li aqui, diz: e Deus pôs Abraão à prova. Deus pôs Abraão à prova. O que nós concluímos a partir desse texto? Que mesmo sendo filhos de Deus, mesmo tendo um relacionamento profundo ou comprometido com o nosso Deus, nós podemos passar por provações. Provações são momentos difíceis que nos sobrevêm, mas a palavra prova já nos leva a concluir que o objetivo que Deus tem com isso é ver o nível da nossa fé e o nível real do nosso compromisso com o Senhor. A Bíblia fala a respeito disso em muitos lugares, mas há um texto que eu gosto, que é o texto do apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 2, onde diz: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então o apóstolo é muito claro que nós, quando passarmos por provações, não devemos murmurar, não devemos nos entristecer, mas eles tenham por motivo de alegria vocês passarem por provas. Por quê? Porque significa que nós estamos muito bem conectados por Deus, significa que Deus nos ama e que Deus está interessado em nos desenvolver cada vez mais espiritualmente, nos levar a uma profundeza cada vez maior de fé, nos levar a uma vida cristã cada vez mais assim, de perseverança, de estabilidade. Por isso a prova, ela nos ajuda exatamente nesse propósito, porque através da prova Deus, Ele consegue ver como nós agimos e como nós reagimos
nas mais diferentes circunstâncias pelas quais nós podemos passar como cristãos. Então aqui a palavra diz, Deus pôs Abraão à prova. Eu não li, mas o texto na sequência nos fala que a prova na qual Abraão foi posto foi uma prova extremamente dura. O texto diz, Deus continuou, pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Que prova dura! Porque, se você conhece a história bíblica, Abraão orou durante 25 anos por este filho. Finalmente nasce Isaque. E agora, quando Isaque tem entre 13 e 14 anos, está entrando na sua adolescência, Deus se revela a Abraão e diz, Abraão, eu quero que você sacrifique esse seu filho em holocausto para mim. Imagina, 25 anos orando, convivendo com ele durante 13 anos, e agora Deus diz, eu quero que você sacrifique esse filho para mim. Isso é prova, que prova bem dura Deus pediu, ou Deus impôs a Abraão. Mas o que nos impressiona também aqui é o nível da obediência de Abraão a Deus. Talvez a maioria de nós teria se queixado veementemente diante do Senhor. Talvez nós teríamos gritado diante de Deus, Deus, não é possível, o Senhor é injusto, o Senhor não pode fazer isso comigo. Ó Deus, quantos anos eu levei para que esse filho nascesse, agora o Senhor pede que eu o sacrifique para o Senhor. Muitos saltassem fora da sua fé, esconderiam o seu filho, para não fazer o que Deus estava pedindo. Mas Abraão, entre tantas outras virtudes, ele era um homem de obediência. Deus falou, ele simplesmente obedeceu. Não se queixou, não murmurou, não protelou a obediência à ordem de Deus. Porque diz aqui que no dia seguinte, na manhã seguinte, Abraão pegou seu filho e o levou na direção que Deus havia orientado que ele o levasse. Então, queridos, aqui nós aprendemos uma outra lição tão importante. Obedeça à voz de Deus. Eu quero dizer para você que mesmo que surjam provas que às vezes a gente não entende, Deus continua amando você. Você continua sendo uma pessoa extremamente importante. E Deus em nenhum momento tem qualquer intenção de prejudicar você. Todas as ações de Deus na nossa direção são para nos abençoar, são para nos levar a novos níveis, são para nos trazer novas experiências na vida espiritual que nos consolidem cada vez mais no nosso Senhor. Por isso, nunca ouse em obedecer, nunca ouse recusar uma palavra de Deus. Obedeça. Faça o que Deus pede, que Deus é fiel em honrar aqueles que nele esperam. Uma terceira lição, aqui tremenda nesse texto, é o nível de confiança de Isaque em seu pai. Seu pai pegou Isaque, colocou a lenha para levantar o altar e colocar o sacrifício, botou nos ombros de Isaque. Abraão levou o fogo e levou a faca. E eles foram marchando. Isaque simplesmente obedeceu às orientações do seu pai. Mas lá, mais adiante, diz a palavra de Deus que Abraão foi inquirido por Isaque. Isaque lhe perguntou, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, eis aqui o fogo e a lenha,
mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E Isaac ouviu essa palavra e ele simplesmente continuou obedecendo. Até ali 2 servos haviam acompanhado Abraão e a Isaac. Abraão pede aos servos que permaneçam ali, porque eles haviam chegado ao Monte Moriá, o local indicado para que o sacrifício fosse feito. E agora Abraão pega Isaac e sobe o monte. Abraão prepara o altar. Abraão coloca lenha. Abraão amarra Isaac. E Abraão coloca Isaac sobre a lenha para sacrificá-lo. E é interessante porque nós não temos nenhuma referência de Isaac esperneando, Isaac chorando, Isaac gritando, Isaac querendo se livrar do seu pai e fugir. Eu creio que Isaac havia aprendido a confiar no seu pai. Isaac sabia que seu pai jamais faria algo que prejudicasse o seu filho. E por isso, Isaac é uma referência de alguém que confiou no seu pai. Confiou plenamente no seu pai. Quando ele tinha todas as razões para se rebelar e para fugir daquela situação. Mas ele se sujeitou. Por quê? Porque ele conhecia o pai que tinha e sabia que o seu pai era reto e justo em tudo aquilo que fazia. Uma quarta lição aqui é também o nível de obediência ou de confiança, não só de obediência, mas de confiança de Abraão em Deus. Por quê? Porque Abraão fez exatamente aquilo que Deus lhe havia pedido. Era o seu filho. Relembro, filho que ele havia pedido durante 25 anos. Agora estava com 13, 14 anos. Deus lhe pede o filho em sacrifício. Mas Abraão, ele não contende contra Deus. Ele não murmura. Ele não reclama. Ele se sujeita plenamente ao propósito de Deus naquele momento. Por quê? Porque Abraão, ele conhecia o Deus que tinha. Por isso ele sobe aquele monte, juntamente com seu filho, ele levanta aquele altar como era determinado, ele colocou a lenha devidamente, amarrou seu filho Isaac, deitou Isaac sobre a lenha, e diz a palavra, ele levantou a faca para sacrificar o seu filho. E somente ali Deus interferiu. E nós talvez vamos entender melhor o que se passava no coração de Abraão quando nós lermos textos que mencionam essa história. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele menciona essa história no capítulo 4 da sua carta aos Romanos, e ali ele fala uma frase muito interessante. Diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu. É muito forte esta frase registrada pelo apóstolo Paulo, referindo-se àquela experiência de Abraão. Ele diz que Abraão, esperando contra a esperança. Humanamente não havia solução, mas Abraão sabia, meu Deus é um Deus no qual eu posso confiar. Então, ele creu. Ele não se fixou naquilo que estava vendo, aquilo que ele estava fazendo, mas ele creu no caráter do Deus que ele servia. E é esse o nível ao qual Deus quer nos levar
na nossa vida, a nós crermos na fidelidade do nosso Deus, na veracidade do nosso Deus, no cuidado do nosso Deus, no amor do nosso Deus para conosco. Quantas vezes nós murmuramos, nos queixamos, fugimos, porque nós não conhecemos o caráter do Deus que nós professamos. E sabe, Deus, Ele quer cada vez mais trabalhar em nossas vidas, nos fazer crescer nesse conhecimento de Deus, do caráter de Deus, para que nós saibamos que tudo que Deus fizer na nossa direção nunca será para o nosso prejuízo, mas será para nos levantar, nos edificar, nos fortalecer, nos atrair cada vez mais para perto dele. Por isso, Abraão creu. E tem um outro texto que eu gosto muito, que está na carta aos Hebreus. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 11, onde ele fala dos heróis da fé, ele cita Abraão. E nos versículos 17 a 19, esse autor diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Agora, no versículo 19, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Abraão diz: Deus não vai tirar esse filho, foi uma promessa. A promessa é que ele seria aquele que me daria descendência. Muitas nações viriam através de mim. Isaque é o meu descendente. E se eu matá-lo, eu tenho certeza, Deus vai ressuscitá-lo logo depois. Porque Abraão conhecia o caráter de Deus. E por isso ele não vacilou em nenhum momento. Ele deu os passos naturalmente para sacrificar o seu filho. Porque ele sabia, ele não perderia o seu filho, porque havia uma promessa. E Deus não é homem para mentir, e nem filho de homem para se arrepender. O que ele diz, ele faz, e o que ele promete, ele cumpre. E por isso ele foi adiante no processo. E quando ele estava para sacrificar o seu filho, uma voz lhe diz: Abraão. Era Deus interferindo. E então, ele veio ali, preso pelos chifres em um arbusto, um cordeiro. E ele pega esse cordeiro e sacrifica no lugar do seu filho. Por quê? Porque o nosso Deus também é um Deus de provisão. Deus é um Deus que provê. Aqui no versículo 8, quando Isaque pergunta: mas meu pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Deus lhe diz: meu filho, Deus proverá para si. E lá, depois de ele ter sacrificado o cordeiro, diz no versículo 14: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. No monte do Senhor ele proverá. Que coisa fantástica. Então, querido, nós temos que crer que o nosso Deus é um Deus de provisão. Quando nós humanamente não vemos mais saída, quando de repente não temos mais esperança, porque diz que Abraão creu contra a esperança. Não tinha mais esperança humana para a situação, mas ele continuou crendo. Assim Deus quer que nós o façamos, porque o nosso Deus, ele é com certeza um Deus fiel. É um Deus no qual nós podemos confiar. Então, queridos, essa história, ela é muito interessante, porque ela tem lições tão importantes e tão preciosas para a nossa vida, e que nós precisamos periodicamente avaliar, analisar, ler, meditar sobre esta palavra, para que o Senhor reavive os princípios e as verdades nesse trecho contidos, para que através dessa palavra Deus trabalhe em nós, às vezes reavive certas coisas, fortaleça outras áreas, para que nós cada vez mais firmados, consolidados no Senhor, vivamos
uma vida de plena confiança, de uma comunhão e de uma intimidade cada vez maiores com este Deus. Nunca esqueça, Deus prova, certamente Deus prova, mas Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus que sempre provê na hora exata o que nós precisamos para a nossa vida. Entregue-se cada vez mais nesse Deus, confie nele, siga as suas orientações e você terá experiências cada vez mais lindas e transformadoras na sua vida cristã. Deus abençoe a sua vida. Quero orar. Senhor Deus, quero colocar cada um que está conectado conosco nesta hora na tua presença. Pai, talvez haja pessoas que estão passando por crises. Talvez há pessoas que estão passando por provas. Talvez há pessoas que estão enfrentando sérias dificuldades. E talvez não estão entendendo porque leem a palavra, porque oram, porque têm temor de Deus, porque andam na presença do Senhor e de repente provas, dificuldades surgem na sua vida. Pai, eu quero, ó Deus, orar para que o Senhor revele ao coração deles o teu propósito com as provas. Pai, que o Senhor lhes mostre que isso não significa que o Senhor as deixou de amar, que o Senhor, ó Deus, quer de uma forma ou de outra prejudicá-las. Mas Deus, mostra-lhes que a prova ela tem um objetivo, ó, de levar a uma visão mais profunda do caráter do Senhor, a levar a uma vida mais intensa de fé, a ter experiências mais gloriosas com o Senhor, para ter testemunho, para compartilhar com pessoas ao redor. Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um que está, ó Deus amado, assistindo a esse momento, na tua presença, Pai. Cada vez mais ensina o teu povo a te conhecer. Pai, abre cada vez mais as cortinas do teu caráter diante das pessoas. Pai, para que a fé no coração do teu povo cresça. Pai, que o teu povo cada vez mais se lance aos teus pés. Cada vez mais renda a sua vida nas tuas mãos. Cada vez mais aprenda a esperar e a confiar em Deus. Porque certamente o Senhor sempre de novo contemplará a vida dos que esperam no Senhor e lhes ensinará lições maravilhosas, inesquecíveis, que fortalecerá cada um e levará cada um a uma fé e a uma comunhão cada vez mais profundas com o Senhor. Pai amado, eu oro por cada um em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de encerrar, só lembrando que essa semana é a semana da Marcha para Jesus em Cachoeirinha, dia 28, sábado, saindo às 15 horas da Praça Getúlio Vargas, da Praça do Polivalente, aqui na Parada 49, entre a 49 e a 50. Convido a todos para se fazerem presentes e nós marcharmos pelas ruas de Cachoeirinha, declarando que Jesus é Senhor dessa cidade. A marcha vai até o Parcão e ali no Parcão haverá um momento especial com uma cantora gospel e também rápida palavra para nós encerrarmos a marcha ali no Parcão. Convido a todos, participe, vamos nos unir nesse propósito para cada vez mais declarar o senhorio do nosso Jesus sobre esta cidade. E no final de semana, à noite vai ter a reunião dos jovens aqui e pela manhã 2 cultos, culto da família, 9 horas da manhã e às 19 horas. Venha, una-se com os irmãos, venha adorar o Senhor e venha receber de Deus aquilo que Deus tem para a sua vida. Obrigado por você ter estado conosco. O Senhor abençoe a sua vida e a sua família.